Bem, em continuidade às ações de desenvolvimento profissional, a Prograde, divisão do EAD, apresenta o segundo ciclo de webinários, tendo como foco temas relacionados à educação à distância. Hoje, abordando o tema educação à distância, modalidade ou concepção pedagógica, com a professora doutora Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura. A professora Ana é professora adjunta na Universidade Federal do Pampa, campus Dom Pedrito, desde 2016, onde trabalha nos cursos de licenciatura em Educação no Campo e Pedagogia UAB, e também trabalha no mestrado profissional em Ensino de Ciências. Possui pós-doutorado e doutorado em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, mestrado em Educação Ambiental e licenciatura em Pedagogia. É líder do grupo de pesquisa Coeducar, Aprender em Ação, metodologias de ensino e formação de professores na Unipam. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, metodologias de ensino, educação ambiental, tecnologias na educação, educação à distância e pesquisa. Antes de passar a palavra à professora Ana Carolina, nós informamos que a lista de presenças, bem como o formulário de avaliação, ficarão disponíveis ao final da palestra. Bem-vinda, professora Ana Carolina, e ficamos muito gratos desde já pela sua presença conosco. Obrigada, Maria, pela apresentação, obrigada pelo convite, né, em nome do nosso setor de educação à distância da Unipampa. Boa tarde a todos e a todas, é uma alegria estar aqui e ver essa sala cheia, né, sabendo que se vocês estão aqui é porque estão bem, nesse momento que a gente está de insegurança, de tensão, né, e que bom que a gente está podendo ter a oportunidade de dialogar e de também pensar sobre a nossa profissão, sobre educação, né, sobre os processos de ensino e de aprendizagem, nesse momento que é uma novidade. Então, para situar vocês, enquanto eu vou abrindo aqui e compartilhando com vocês a tela, eu queria dizer, além dessa apresentação que a Maria Cristina fez, minha, né, queria dizer para vocês que eu tenho algumas experiências na educação à distância, né? Eu fui aluna da educação à distância, me formei em pedagogia pela EAD e trabalhei também na educação à distância antes mesmo de chegar na Unipampa, né, na FURG, em curso de graduação, em curso de pós-graduação, especialização à distância. Atuei como professora, como coordenadora de tutoria, fui tutora também, fui coordenadora pedagógica. Então, eu circulei aí, tive algumas circulações na educação à distância, e considero bastante importante a gente pensar na educação à distância e poder fazer uma reflexão do que está acontecendo agora, né? E por isso resolvi fazer o título da nossa conversa com uma pergunta, né? Se a educação à distância é uma modalidade ou ela é uma perspectiva pedagógica. Só me confirmem, por favor, se a tela está aparecendo para todos. Já sim, abriu? Está bem, professora. Tá bem, então. Obrigada, Maria. Então, a partir desse questionamento, para a gente entender, né, o que é a educação à distância e para a gente pensar se o que está sendo discutido e realizado agora, nesse momento de distanciamento e de isolamento social, se é educação à distância. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google, né, porque a gente viu que, a partir da pandemia, da deflagração da pandemia, das questões dessas de isolamento e distanciamento social, se começou uma proliferação de discussões acerca de como nós vamos ensinar, de como o ensino vai acontecer, de como a educação vai se desenvolver diante desse isolamento. E quando a gente coloca no Google EAD, pandemia 2020, aparecem inúmeras manchetes, né, e a gente vem acompanhando isso, essas discussões, tanto na nossa instituição como fora dela, nas redes sociais, nas diferentes mídias. Então, eu trouxe alguns recortes aqui para a gente observar o quanto isso ainda está em discussão e o quanto ainda existe controvérsia em relação à educação à distância e a forma como a gente vai
dar conta e dar continuidade aos processos educativos. Então, algumas dizem, os desafios da educação à distância é adotada às pressas na quarentena. EAD ganha impulso com a suspensão das aulas. Início do ensino à distância começa com dúvidas. Isolamento impulsiona o ensino à distância. Educação à distância pode ser tão efetiva quanto a presencial. Universidade aberta mantém cursos em 100 instituições durante a pandemia. 60% das universidades federais rejeitam o ensino à distância durante a quarentena. Educação à distância em tempos de pandemia. Veja relato de estudantes e professores. Conselho Nacional de Educação autoriza atividades não presenciais em todas as etapas de ensino. Então, por essas manchetes, né, que são apenas uma amostra dos diferentes recortes que existem, das diferentes discussões, a gente consegue ver essas controvérsias e consegue observar também algumas coisas, como ali, se vocês notarem, uma das manchetes diz, Universidade Aberta mantém cursos em 100 instituições durante a pandemia. Então, a Universidade Aberta do Brasil é responsável pela oferta de cursos justamente na modalidade à distância. Então, por que seria notícia a Universidade Aberta manter os cursos durante a pandemia? Por que isso viraria notícia, né? Por que se tem dúvida? Ou, por que esse isolamento impulsionaria o ensino à distância? E depois, quando o Conselho Nacional autoriza as atividades não presenciais, será que a gente desenvolver atividades não presenciais, mediadas pelas tecnologias digitais, é sinônimo de fazer educação à distância? Então, para responder essa pergunta e a nossa pergunta inicial, se a educação à distância é modalidade ou uma perspectiva pedagógica, eu organizei, então, essa nossa conversa, né, essa fala, em 4 aspectos diferentes. Então, para a gente discutir educação à distância, é importante a gente conhecer quais são as políticas públicas de educação à distância que nós temos no Brasil, algumas das bases conceituais da educação à distância, aquelas pelas quais eu circulo, eu leio e pesquiso também. E aí, para a gente responder a pergunta inicial e também compartilhar algumas possibilidades para esse contexto atual. Então, com relação às políticas públicas de educação à distância, a gente pode se remeter à LDB de 96, que fala na modalidade à distância, pela primeira vez, e depois, em 2005, um decreto que trata especificamente de um dos artigos da LDB, que fala da educação à distância, e que, então, ele caracteriza o que é a educação à distância, o decreto 5.622 de 2005. Ele diz que a educação à distância é uma modalidade educacional, e é uma modalidade onde a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem, ela vai acontecer com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo as atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, a partir dessa política pública, a gente consegue dizer que a educação à distância é uma modalidade. Em 2017, esse decreto de 2005 foi atualizado e foi acrescentado um outro trecho à definição de educação à distância, que diz que ela é uma modalidade educacional que possui pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis. Então, a gente consegue observar, a partir desses trechos, que tem algumas questões que são bastante específicas da EAD. E é justamente a partir desse decreto de 2005 que fala dessas especificidades e dessas peculiaridades da EAD com relação à metodologia, gestão e avaliação. A partir desse decreto, se intensificam, então, as ações de educação à distância no nível superior. Aliás, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar no início. O nosso diálogo hoje, né, para pensar a EAD e para entender e conceber a EAD, vai estar pautado no ensino superior, que é o nosso contexto principal de atuação desse grupo que está assistindo e que está aqui dialogando. Então, a partir de 2005, começou a se implantar nas instituições de ensino superior centros de educação à distância, ou diretoria de educação à distância, ou secretaria de educação à distância, ou núcleo de educação à distância, ou seja, as instituições passaram a ter um setor específico para fazer o gerenciamento da EAD
nas instituições de ensino superior. E também, a partir de 2005, foram abertos diversos concursos públicos do magistério superior com vaga específica para EAD. Isso mostra e revela a intensificação das ações para a educação à distância e também a ocupação de espaços da educação à distância no ensino superior. Depois, em 2006, um ano depois desse primeiro decreto, foi implantado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, que é o sistema público que oferta a maior parte dos cursos à distância no nosso país pelas instituições públicas. E o que é importante ressaltar da UAB é que ela foi criada, né, a Universidade Aberta do Brasil, ela foi criada e implementada para expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Então, a ideia e a proposta da EAD enquanto política pública no ensino superior foi de ampliar o acesso ao ensino superior no país e deixar esse acesso interiorizado. E que isso está bastante afim também com as políticas institucionais da própria Unipampa, né, desde a sua criação. O Sistema Universidade Aberta do Brasil, ele ainda fomenta, então, a modalidade de educação à distância nas instituições públicas de ensino superior, apoia pesquisas e metodologias inovadoras de ensino superior, que estão respaldadas nas tecnologias digitais, e ele estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de educação à distância em localidades estratégicas. Localidades estratégicas quer dizer interior, quer dizer município, preferencialmente que não tenha universidade, e municípios que não sejam muito grandes, ou seja, que tenham mais dificuldade de acesso aos grandes centros e às universidades. Então, aqui, nesse slide, eu fiz um esquema para que vocês pudessem, então, entender o funcionamento, para quem ainda não conhece a educação à distância no ensino superior, como é que ela está estruturada. Isso, tanto os cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil, como também os cursos ofertados institucionalmente. A Unipampa mesmo tem o curso de letras, que é ofertado de forma institucional, ou seja, desvinculado da UAP. Então, o que acontece? As instituições de ensino superior, elas têm um setor específico de gestão da EAD, e elas ofertam um ou mais cursos na modalidade à distância. Esses cursos ofertados na modalidade à distância, mesmo existindo o mesmo curso na modalidade presencial, ele vai ter um projeto pedagógico diferenciado para tratar das especificidades da educação à distância. Essa oferta de curso, esses cursos são ofertados para diferentes polos da educação à distância. Esses polos de educação à distância, o que são? São locais físicos, né, às vezes parte de um prédio, ou às vezes um prédio inteiro, que é responsabilidade do município, onde esse polo fica sediado, e o município, então, ele é responsável por manter esse local físico e disponibilizar nesse local, pelo menos, uma sala de aula, um laboratório de informática com computadores e acesso à rede da internet, e também uma biblioteca, para dar conta da demanda dos cursos que estão sendo ofertados. E os alunos, que são pessoas que residem nesses municípios ou próximo a esses municípios. E os polos de educação à distância, então, é importante a gente ressaltar que eles são uma parte fundamental da estrutura de política pública de educação à distância que a gente tem. Porque, tendo polo de educação à distância, tendo laboratório de informática, tendo equipe nesse polo para auxiliar os estudantes, é possível que os estudantes desenvolvam um curso na modalidade à distância, sem que necessariamente eles tenham uma rede de acesso muito potente, ou que eles não necessariamente tenham equipamentos, e que eles tenham também um suporte pedagógico. Então, cada polo de educação à distância é composto, pelo menos, pelo coordenador de polo, que é geralmente um servidor público vinculado à área da educação, que faz, então, o gerenciamento desse polo de educação à distância. O tutor presencial, que é um profissional da área do curso que está sendo ofertado, e que vai fazer, então,
o auxílio desses alunos, tanto em relação aos estudos, a grupos de estudos, a atividades presenciais, como também no acesso e no uso dessas tecnologias e das plataformas de ensino à distância, e os próprios estudantes. E na instituição de ensino superior, a gente vai ter o coordenador do curso, professores desse curso, e aí a gente tem 2 tipos de professores na equipe, que podem ser a mesma pessoa ou não, que é o professor conteudista e o professor formador. O professor conteudista, por que a gente precisa de um professor conteudista na educação à distância? Porque justamente a gente não tem todas as atividades presenciais, então é preciso que os professores elaborem materiais que sejam específicos para se trabalhar nessa modalidade à distância. E materiais que tanto auxiliam o aluno a entender o funcionamento do curso, quanto a própria questão do conteúdo que vai ser ministrado. O professor formador, que é aquele professor que faz a mediação com os estudantes, com os tutores presenciais, com os tutores à distância. Então, é o professor que vai fazer a mediação da aprendizagem com os estudantes e que vai interagir com os estudantes nas diferentes plataformas e meios de comunicação institucionais. Os tutores à distância, que são pessoas profissionais da área do curso e que fazem um acompanhamento mais de perto dos estudantes, porque cada tutor à distância fica responsável por um número pequeno de estudantes e consegue, então, fazer o acompanhamento das atividades e das dúvidas e do próprio desenvolvimento do estudante durante o decorrer do curso. E ainda temos na equipe da instituição pública designer, né, que ajuda e contribui na parte da produção do material, revisor linguístico, e a equipe de TI, que, então, cuida da parte do funcionamento das tecnologias. E, inclusive, da formação desses profissionais também para o uso de diferentes mídias e de diferentes tecnologias. Já os cursos institucionais, eles têm uma configuração similar ao que eu coloquei agora, mas os polos de educação à distância, eles são, como no caso da Unipampa, são nos municípios onde nós temos campi. Então, alguns campos nossos são polos de educação à distância de cursos diferentes daqueles ofertados presencialmente. Isso também é uma outra maneira de ampliar ainda mais a oferta de cursos no ensino superior. Então, com essa multiplicidade de pessoas, né, de sujeitos e de profissionais na educação à distância, ela acaba se configurando de uma outra forma e demandando algumas questões pedagógicas e estruturais específicas, que foram, então, anunciadas por um documento construído pelo Ministério da Educação em 2007, que são os referenciais de qualidade para a educação superior à distância. Então, nesse documento, a gente encontra orientações pedagógicas de funcionamento e de infraestrutura da EAD. E nesse documento é ressaltada a importância de que, quando se planeje, quando se implementa um curso à distância, é fundamental se ter uma concepção de educação e de currículo no processo de ensino e de aprendizagem, se pensar, se planejar como vão ser os sistemas de comunicação, como vai ser o material didático, que abordagens vão permear esse material didático, a questão da avaliação, se pensar quem é a equipe multidisciplinar. Então, na figura anterior, né, eu mostrei para vocês, nesses 2 quadrinhos ali, retangulares, tem ali alguns dos profissionais que fazem parte dessa equipe multidisciplinar, mas isso não é sempre que a gente tem toda essa estrutura. Então, a gente, quando vai planejar e implementar um curso, é preciso saber qual é essa equipe que nós temos, pensar na infraestrutura de apoio e na gestão acadêmico-administrativa. E esse documento traz um trecho importante para a gente buscar responder aquela pergunta inicial, se a educação à distância é modalidade ou a educação à distância é perspectiva pedagógica, porque no documento diz assim, ó, que é preciso que a gente tenha a compreensão de educação como fundamento primeiro, antes da gente pensar no modo de organização à distância. Então, aqui a gente já vê que existe uma
transição, vamos dizer, ou uma indicação de que a educação à distância, ela é uma modalidade, ela é um modo de organização, que é a distância, mas ela tem como fundamento uma compreensão de educação, ela está pautada numa compreensão de educação que é característica das suas especificidades. Então, uma das bases conceituais que nos ajuda a pensar e entender uma das diferenças da educação à distância é o conceito de polidocência do Daniel Mill. Então, justamente por essa equipe multidisciplinar que compõe a educação à distância e por muitos profissionais estarem vinculados a direta ou indiretamente a ações docentes, como é o caso do docente autor ou conteudista, docente formador, o tutor presencial, o tutor à distância, projetista educacional, o designer e outros profissionais que auxiliam o professor, todos esses profissionais influenciam pedagogicamente a prática docente. Então, eles compõem o que o Daniel Mill chama de polidocência. Então, o autor diz o seguinte, que o trabalho docente à distância, ele se organiza de forma coletiva, ele pode se organizar de forma coletiva e cooperativa, e a grande diferença da EAD se refere justamente a uma necessária existência de outros profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente amplia o número de profissionais que precisam estar envolvidos para dar conta dessa outra organização e dessa complexidade que é desenvolver o ensino à distância. Pierre Levy, ainda que ele não discuta a educação à distância, ele faz uma categorização das relações entre os sujeitos e os dispositivos de comunicação que nos ajudam a entender a educação à distância como nós temos e como nós podemos ter agora. Então, ele diz assim, ó, que existe a nossa relação com os dispositivos de comunicação pode se dar de forma 1 para 1, que é o caso do telefone e do correio, 1 para todos, que é o caso do rádio e da TV, e todos, que é por meio das tecnologias digitais e das redes. Então, essas diferentes categorias e esses diferentes modos de comunicação, todos ou todos, também podem ser pensados para a educação à distância. Então, num momento inicial, porque a educação à distância não é algo novo, ela foi desenvolvida por meio do correio, por exemplo, né? Existiam cursos à distância feitos pelo correio. Mas aí, a relação dos sujeitos era 1 para 1, né? Depois, rádio e TV, né? Os programas educativos, 1 para todos. Então, era um comunicador ou alguém, um transmissor e vários receptores. E hoje, com as tecnologias digitais e as redes, a gente tem a oportunidade de uma interação todos, onde todos nós somos autores, somos protagonistas, todos nós conseguimos interagir. Então, isso é possível a gente construir um outro modo de educação, um outro modo de educação à distância. E isso faz, então, com que a gente complexifique as bases conceituais da EAD, pensando que as tecnologias digitais, elas possibilitam a gente alterar as nossas formas de comunicação. Todos nós podemos ser atuantes, ativos, protagonistas e autores. As tecnologias também alteram o modo como a educação à distância é mediada, ampliam a possibilidade de se estabelecer uma relação interativa, professor-estudante, estudante-estudante. A conectividade também abre possibilidades muito variadas para uma aprendizagem que seja personalizada, flexível e integrada. E essa potencialidade do uso da internet, ela, claro, vai depender dos projetos educativos que vão possibilitar o uso desses recursos para promover a interação entre os envolvidos. Ou seja, as tecnologias digitais e as redes, elas possibilitam e potencializam que a gente faça a educação à distância de uma forma dialogada, dialógica, interativa, interacionista, mas isso vai depender da concepção de quem está propondo e desenvolvendo a educação à distância. Já as autoras Rodrigues, Marasquim e Laurino, elas colocam que quando a gente propõe que as aprendizagens aconteçam em outros contextos, que não sejam presenciais, a gente acaba propondo aos autores dessas aprendizagens, sejam professores ou estudantes, mudanças nas formas de ser e fazer.
Então, não é simplesmente a gente trocar do espaço presencial para o virtual ou do virtual para o presencial. A gente estar em outros espaços e interagir de outros modos faz com que mude as nossas formas de ser e fazer. E essas mudanças vão representar algumas rupturas nas nossas concepções, nos nossos valores, nas nossas percepções, nos nossos saberes e nas práticas que são compartilhadas nessa rede. O autor Romero Torri, ele faz uma discussão bem interessante, que ele traz o conceito de presencialidade virtual. Por quê? Ele pensa a partir de algumas distâncias possíveis na EAD, né? Quais seriam essas distâncias na EAD? Como o próprio decreto diz, a EAD é caracterizada como uma modalidade onde tem uma distância espacial e tem uma distância temporal. E ele ainda coloca uma outra distância que poderia ser, que poderia acontecer, que é a distância interativa. Então, ele usa um conceito do Michel Moore, que é o conceito de distância transacional, tá? O que é essa distância transacional? É o espaço psicológico e comunicacional que surge com o afastamento entre professores e estudantes. Então, é justamente essa distância que a gente precisa olhar para ela, focar nela e transpor essa distância. Então, o que o Romero Torri sugere e orienta é a questão da presencialidade virtual, justamente por todas essas possibilidades e potencialidades das tecnologias digitais das redes hoje. É possível a gente estar presente virtualmente. Então, é possível a gente transpor essa distância espacial, temporal e interativa a partir dos processos de comunicação e do aprender, se a gente tem como foco o estudante e a interação. O Marco Silva traz uma outra discussão quando ele fala da docência online, né? Então, o online que esse autor traz não é só da gente estar ou não conectado via dispositivos ou via rede de internet, mas é a gente estar conectado via sujeitos, né? Nós, enquanto sujeitos, estarmos conectados aos outros sujeitos, nós estarmos interagindo, nós estarmos dialogando. Então, ele traz essa discussão a partir justamente das relações todos e todos. Então, ele faz uma crítica a alguns modelos de educação à distância, como a gente citou agora há pouco, do Correio, que é todos, então é um modelo que é unidirecional, é para muitos, né, onde o desenho didático ele é rígido, ele é pré-definido e descontextualizado, ou seja, é programado, é feito um programa e um material sem nenhum tipo de flexibilização, nem de personificação, e nem contextualização, e a mediação da aprendizagem, ela acaba sendo instrucionista, transmissiva e tarefista. E ele coloca que é possível a gente fazer interação e mediação na docência online, todos, quando a gente usa a rede e quando a gente se coloca em rede, quando a gente se coloca em comunicação e interação. Aí os materiais e o nosso desenho didático, ele vai ser pré-definido, porque nós precisamos planejar antes de iniciar os processos educativos, mas ele vai ser também redefinido de forma colaborativa no processo mesmo do curso, junto com todos aqueles que estão participando. E a mediação da aprendizagem, ela vai se dar de forma ativa, por meio de construção, de interação e de colaboração, porque a gente vai usar desse potencial das tecnologias digitais para justamente interagir, dialogar e estar em conexão, em rede e online. Aí a gente volta para a pergunta, né? A educação à distância é modalidade ou é perspectiva pedagógica? Então, se a gente considera a interação como princípio da construção do conhecimento na educação à distância, se a gente compreende que essa modalidade provoca um movimento de repensar a prática pedagógica docente e discente, se a gente, quando a gente pensa na EAD, a gente leva em consideração as suas especificidades, né? O espaço onde ela ocorre, os meios de mediação, a equipe envolvida, a distância geográfica, o domínio das tecnologias digitais, as formas de interação, a linguagem e as relações de presença, a gente se dá conta que a educação à distância, ela possui peculiaridades que emergem não só dessa distância geográfica, onde se encontram os seus sujeitos,
mas também na forma e nas diferenças de mediação, de planejamento e no próprio operar da educação à distância, em como mediar a aprendizagem e potencializar as tecnologias digitais disponíveis para o seu uso na educação. Então, a educação à distância é modalidade e é perspectiva pedagógica. A gente não faz educação à distância desvinculado de uma perspectiva pedagógica, e a perspectiva pedagógica que está posta é essa da interação e do diálogo, justamente a partir dos potenciais da Web 2.0. Então, quando a gente traz isso para o contexto atual, o que é importante a gente se dar conta? Bom, as discussões sobre formação de professores, ensino, aprendizagem, com as tecnologias digitais, a partir das tecnologias digitais, mediados pelas tecnologias digitais, não é nenhuma novidade. Há tempos já pesquisadores se debruçam sobre essas questões, mas o que mudou agora? O que mudou é que a gente está num momento em que existe uma necessidade de que a comunicação, o ensino, a aprendizagem e a pesquisa sejam mediados pelas tecnologias digitais, porque nós estamos em distanciamento social. Antes, ensinar e aprender com as tecnologias, e a partir das tecnologias, era uma opção. Eu optava por ser aluno da modalidade à distância, ou por ser professor da modalidade à distância, ou por ser professor ou aluno da modalidade presencial. Era uma opção teórica, ou uma opção metodológica da modalidade, por uma necessidade específica, às vezes, em questões de aprendizagem, em questões físicas, ou por questão de inovação. Hoje já não é mais opção. O contexto que a gente está vivendo agora não é uma opção a gente aprender com e a partir das tecnologias digitais. Então, com os desafios que estão postos, né, a partir da pandemia, as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, elas se tornam uma demanda e uma necessidade. Só que a gente não sabe ainda quais os caminhos e as formas para fazer, ou como fazer, e sobre o que fazer. Mas é importante a gente se dar conta de que as atividades não presenciais, mediadas pelas tecnologias digitais, não são sinônimo da educação à distância. A gente desenvolver atividades presenciais mediadas pelas tecnologias não é o mesmo que a gente fazer educação à distância. Justamente pelas questões de infraestrutura e de políticas que eu mostrei anteriormente para vocês, quanto também das questões das próprias tecnologias. Mas o que é possível fazer, ou o que mudou, como é que está nesse contexto atual? Então, é importante a gente se dar conta, lembram lá no início, quando eu falei da manchete que tinha, falando que a Universidade Aberta do Brasil mantém cursos em funcionamento durante a pandemia. E que, por que isso viraria uma manchete? Porque mesmo para os cursos, para as pessoas que tinham optado por cursos à distância, a questão do contexto atual modificou a forma como elas também se relacionam. Então, para a educação à distância também mudou. Lembram que a estrutura da educação à distância depende dos polos de educação à distância, que são lugares físicos onde as pessoas têm encontros presenciais, onde elas vão lá ter auxílio, ou fazer grupos de estudo, ou fazer atividades presenciais, e isso já não pode mais. Então, isso interfere também nos cursos que são ofertados na modalidade à distância. Outra questão que interfere é que, mesmo as pessoas que já haviam optado pelo ensino e pela aprendizagem à distância, estarem, de alguma maneira, organizadas ou acostumadas a desenvolver trabalhos de casa, com a questão do isolamento e distanciamento social, a gente sabe que a rotina e a dinâmica dos lares mudou para todos, né? Porque tem muita gente, muito mais gente dentro de casa ao mesmo tempo, e todo mundo usando os dispositivos e as redes. Outro ponto que é um fato também é que, por um tempo, não sabemos quanto, o presencial, a modalidade presencial, ela também não vai poder ser desenvolvida na presença física. E outra questão importante é que as teorias pedagógicas, elas são construídas na nossa prática. As teorias pedagógicas são construídas no nosso fazer e nos desafios postos na educação. Então, a gente não precisa esperar que alguma coisa apareça para nos dizer, façam assim, ou agora deve ser desse jeito. Nós podemos nos reinventar
enquanto professores e contribuir para a reinvenção dos estudantes nesse contexto atual, e pensar quais são as possibilidades para o nosso contexto atual. Então, uma das possibilidades que eu consigo visualizar e compreender é a gente deixar de polarizar a questão da educação à distância ou do presencial. É a gente aproveitar aprendizagens que nós temos nessas duas modalidades, nessas duas maneiras, nessas duas formas de organização, e fazer ensino e possibilitar a aprendizagem de um outro jeito, com combinação, com remixagem dessas duas modalidades, e de acordo com a perspectiva pedagógica que a gente aposta. Porque não adianta a gente pegar elementos dessas duas modalidades e desconfigurá-los ou desvinculá-los da perspectiva pedagógica que a gente aposta. E a perspectiva pedagógica que eu vim conversando com vocês até o momento, e que é possível a partir das tecnologias digitais, é que a gente tem uma comunicação dialógica e em rede, é que a gente tem interações mútuas e interações heterárquicas, é que a gente consiga construir e fortalecer relações de presença, mesmo mediadas com as tecnologias digitais, que a gente faça a mediação da aprendizagem e não transmissão de conteúdos, que a gente flexibilize os processos formativos e que existem diferentes possibilidades de produção e compartilhamento do conhecimento junto com os sujeitos aprendentes, né? A gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode produzir, pode compartilhar junto com os sujeitos que estão aprendendo conosco. E, diante disso tudo, quais seriam as possibilidades para o contexto atual? Que caminhos nós podemos percorrer? Então, outra coisa que apareceu, e que eu vou destacar agora nessa linha, né, ou nessa conversa que eu fui construindo com vocês, a ideia, e que alguns autores falam também, é que as tecnologias, elas existem, elas estão aí, elas têm algumas possibilidades e algumas potencialidades, mas quem vai determinar a forma como nós utilizamos as tecnologias, a maneira como nós usamos, a forma como elas vão mediar a aprendizagem e a comunicação, somos nós. Então, o que vai guiar o uso que a gente faz das tecnologias são as nossas intenções, as nossas necessidades, as nossas demandas e os nossos desejos. Isso é que vai determinar como e o que vamos fazer com essas tecnologias. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive anteriormente à pandemia e que retratam de uma forma clara, talvez, como que a gente pode fazer essas adaptações, ou como é que essas demandas, essas necessidades, esses desejos determinam a forma como a gente vai utilizar as tecnologias digitais. Então, como a Maria Cristina falou no início, eu sou professora do curso de licenciatura em Educação do Campo, né? E nesse curso nós temos estudantes de diferentes municípios, né? Eu sou professora do campus Dom Pedrito, e nós temos estudantes de vários municípios do entorno, alguns mais perto, outros não. Como é uma licenciatura em Educação do Campo, muitos dos nossos estudantes residem no campo, no interior, na região de campanha mesmo. Então, e pela organização de calendário do nosso curso, os nossos alunos não passam todo o ano dentro da universidade. Eles têm períodos que eles estão na universidade e períodos que eles estão nas suas comunidades de origem, né? Seja num assentamento, seja numa comunidade rural, ou até na comunidade urbana, que nós temos alunos também que residem nas comunidades urbanas. Mas, enfim, para esses alunos que residem longe, né, e que o acesso e o deslocamento é difícil, porque eles demorariam mais de um dia para chegar até a universidade, qual era a minha necessidade e qual era o meu desejo? De possibilitar e incluir esses estudantes em ações de iniciação científica.
Então, eu queria ofertar iniciação científica e projetos de pesquisa e a participação deles em projetos de pesquisa, mesmo eles não podendo estar todo o tempo na universidade. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar as tecnologias digitais para que a gente consiga se comunicar e para que eles consigam participar. Então, aí na imagem 1 é um print de algumas trocas de e-mails que eu fiz com a Lise. A Lise é essa moça que aparece na tela aí no canto inferior direito. Ela foi minha primeira orientanda, né, de iniciação científica, ela mora numa comunidade rural de São Sebastião. E aí, a gente, então, existia uma demanda inicial e um desejo inicial, que era fazer com que esses estudantes que estão em comunidades rurais pudessem participar de atividades de pesquisa e de iniciação científica. E aí existe também a questão do que é possível. Então, mesmo morando numa comunidade rural e sendo difícil dela ir até a universidade, porque ela demoraria um dia só para chegar até o campus, aonde ela mora tem uma boa rede de internet, então a gente conseguia se comunicar muito tranquilamente por e-mail, porque ela também tinha uma facilidade de compreensão das atividades que eu ia propondo, né, e da gente discutir textos e produzir textos nas trocas do e-mail. E pela qualidade de conexão, a gente conseguiu também usar a MConf, que é a plataforma de conferência em vídeo, que é essa imagem que está aqui embaixo, né? Sou eu e o Daniel, lá no campus da universidade. O Daniel também foi meu orientando, aliás, mas ele é de uma comunidade urbana, lá de João Pedrito, ele participava presencialmente comigo, e a Lisiane participava lá da casa dela, na comunidade lá em São Sebastião. Então, algumas reuniões a gente conseguia fazer assim. Éramos só nós três, nesse momento, no grupo de pesquisa, então, era possível, com o computador pessoal, fazer esse diálogo, porque se a gente tem muita gente, a gente já não consegue, né, fazer com que a gente precisaria, por exemplo, de microfones direcionais para poder quem está longe ouvir, todo mundo que está falando na sala, mas enfim, e aí a gente conseguiu fazer, a Lisiane foi me orientando aí durante 3 anos, desenvolvemos pesquisa junto, orientação de TCC, publicações, e conseguimos dar conta dessas peculiaridades, né, e das necessidades dos nossos desejos. Já essa outra imagem ali com os balãozinhos do WhatsApp é uma outra orientanda minha, foi orientanda de TCC, a Graciele, que ela mora numa comunidade rural em Santana do Livramento. E já no caso dela, onde ela mora, a rede de internet é bastante ruim, né? Não tem uma conexão boa, por exemplo, a gente fazer chamada de vídeo em qualquer uma das plataformas, e a própria ligação telefônica também era complicada. Então, a gente acabou utilizando os áudios do WhatsApp como forma de comunicação e interação. A pesquisa dela foi uma pesquisa bibliográfica, ela leu muitos artigos e tinha que entender o que eles estavam falando e transcrever depois, né, dizer com as palavras dela o que cada um desses artigos trazia. E aí a gente usou, então, esses áudios, ela gravava áudios explicando aquilo que ela tinha entendido do que ela tinha lido, ou colocando dúvidas, e a gente conseguiu fazer uma comunicação muito tranquila e também um processo de produção aí, tanto do TCC quanto de publicação também. Já numa outra experiência, qual era a demanda? O grupo de pesquisa Coeducar, ele cresceu, né, ele estava aí na época devia ter pelo menos umas 15 pessoas, e algumas pessoas já estavam, também não conseguiam, por exemplo, a Lisiane, que ainda era do grupo de pesquisa, ela tinha sido contratada por uma escola, numa região também bastante do interior, onde não pegava internet, então ela só conseguia acessar a internet quando ela ia nos finais de semana para a casa dela, e a gente queria, então, o grupo estava maior, alguns recursos não funcionavam com muita gente. Algumas pessoas não conseguiam estar presentes, mesmo que fosse online, no dia do encontro do grupo. Então, a gente criou no Moodle um espaço do grupo de pesquisa, onde a gente fazia as discussões dos textos que a gente vinha estudando. Então, tinha um encontro presencial para quem podia, e fora o encontro presencial, todo mundo fazia alguns registros e discussões também ali no Moodle. Além disso, isso também foi uma demanda, porque a gente começou a se dar conta, assim, que
do que a gente discutia, do que a gente aprendia, ficava solto na nossa oralidade, nas discussões do grupo de pesquisa. Então, as tecnologias, a plataforma Moodle e a possibilidade de escrita fazia com que a gente pudesse, então, registrar e depois até sistematizar e compartilhar as compreensões que a gente vinha tendo no grupo de pesquisa. E também tivemos experiência de usar as tecnologias digitais para análise na pesquisa científica, né? Aqui eu trouxe dois exemplos. Então, um foi no próprio documento de texto, né? Então, também foi com a Lisiane esse, fazendo análise textual discursiva. A gente não tinha mais, não tinha como fazer o diálogo, a gente precisava trabalhar nos textos, né? E ela não tinha como estar sempre na universidade, óbvio. Então, a gente fazia no documento de texto, usava ali os recursos do documento de texto para ir marcando com diferentes cores as diferentes categorias que a gente ia observando. E essa outra imagem aqui abaixo, com esses verdinhos aqui, esse aqui é uma imagem de uma ferramenta criada pela URGS, que é chamada de SOBEC, tá? O SOBEC é um minerador de texto. O que o minerador de texto faz? Ele extrai do texto as palavras que foram mais utilizadas com mais frequência e mostra quais são as palavras que foram utilizadas com mais frequência e como que elas estão relacionadas umas com as outras. Então, ele monta como se fosse uma fotografia do texto, que é isso que vocês estão vendo aqui, sobre os mapas conceituais. Então, a gente usou essa ferramenta que foi criada com a intenção de analisar e avaliar atividades de estudantes. A gente usou para uma proposição diferente, que era para fazer a análise dentro da pesquisa científica. Então, isso é importante, a gente pensar que algumas tecnologias, alguns dispositivos, alguns recursos, algumas ferramentas, a gente conhece e já usa com algumas finalidades, com alguns objetivos, mas que elas podem ser adaptadas e repensadas para serem utilizadas de uma outra maneira. E algumas ferramentas ou aplicativos a gente não conhece e por uma necessidade a gente pode passar a conhecer, estudar e aprender a utilizar e também adaptar. Né? O SOBEC foi isso, eu queria uma ferramenta que eu pudesse fazer como se fosse uma foto de textos, né? Eu queria fotografia de textos, ou seja, uma imagem que fosse, de forma sucinta, dissesse aquilo que estava dito no texto que eu estava produzindo. Então, foi aí que eu descobri o SOBEC. E depois acabei usando ele, né, vendo como ele funcionava, entendi que ele poderia ser usado também para fazer análise de material de pesquisa científica. Então, esses são alguns exemplos, né, e isso não são receitas, né, mais no intuito de compartilhar mesmo algumas experiências que foram criadas e que foram desenvolvidas a partir de diferentes necessidades e de diferentes condições das pessoas que estavam participando. Então, isso é uma coisa, assim, fundamental e que a gente... e que está posto nesse desafio do contexto atual, é a gente justamente saber quais são as necessidades e as possibilidades dos nossos alunos para que a gente desenvolva as atividades não presenciais mediadas pelas tecnologias digitais. Então, no grupo do curso do mestrado em Ensino de Ciências, que eu faço parte, nós, em reunião de comissão, também pelo Meet, resolvemos criar um formulário com diferentes perguntas para que os nossos alunos pudessem nos dizer como que eles estavam nesse contexto atual, né? Quais eram as possibilidades de acesso deles, quais eram os dispositivos que eles tinham em casa, se eles tinham que dividir esse dispositivo ou não, qual é o tempo que eles estão tendo para desenvolver atividade não presencial, quais eram os recursos, né, e aplicativos que eles já conheciam. Então, se antes a gente conhecia os estudantes e as condições de aprendizagem deles, né, para pensar em diferentes estratégias de ensino, a gente precisa, para além
disso, nesse contexto atual, a gente precisa conhecer quais são as demandas e necessidades com relação às tecnologias para que a gente consiga fazer a mediação de atividades não presenciais com os nossos alunos. Isso passa a ser também um requisito e uma informação, uma demanda necessária para que a gente dê conta das nossas atividades de ensino, pesquisa e de extensão no contexto atual. Então, aqui eu trago um mapa. Esse foi um mapa conceitual que eu construí numa publicação junto com a professora Camila, onde a gente procura mostrar as diferentes relações das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, né? As tecnologias digitais na educação. Então, o que determina o uso das tecnologias digitais? A ação humana e as emoções. A pedagogia 2.0, que é a proposta de um dos autores, que é o Antônio Moreira, ele diz que essa pedagogia pode delinear o uso das tecnologias digitais. E essa pedagogia é justamente a pedagogia que está pautada em 3 P's, que é a questão da produção do conhecimento, a personalização do estudo e a questão da interação, da participação. As tecnologias digitais, né, o manuseio das tecnologias, ele tem relação com a fluência digital, com os letramentos digitais e com a versatilidade tecnológica. Então, são esses aspectos que a gente precisa reconhecer em nós e identificar nos alunos. Qual a fluência digital que eles têm, o que a gente precisa possibilitar de letramento digital para eles e para nós, e o que essa versatilidade tecnológica nossa e deles, ou das nossas interações, é possível criar e fazer com elas, né? As tecnologias, elas possibilitam a gente repensar as nossas formas de comunicação interpessoal e a nossa linguagem contribui com o aprender, mas somente as tecnologias digitais não vão garantir esse aprender. As tecnologias não podem ser usadas apenas como reprodução. Elas permitem que a escola produza também conhecimento, a instituição de ensino produza conhecimento, elas são recentes, e por isso ainda há muito que aprender, e outra coisa importante também, e de alguma maneira para a gente se tranquilizar, é que a gente não vai saber tudo sobre as tecnologias, não vai aprender a usar todas as tecnologias, isso vai estar de acordo com a nossa necessidade, com as nossas demandas, com os nossos desejos e as nossas intenções. As tecnologias contemplam alguns recursos, né, que, se problematizados, vão possibilitar, sim, o aprender. Possibilitam também aprender com imagem, com simulações e com vídeos. É preciso mediação pedagógica e essa mediação deve instigar a interação para que o aprender aconteça. E as tecnologias, elas vão fazer diferença no aprender se elas gerarem significado. E o significado é produzido com contextualização e com interação. Então, ficam aqui algumas ideias compartilhadas, né? Algumas formas de entender e algumas propostas para a gente pensar em novos caminhos, em outras formas, né, da gente integrar, da gente educacionais, as nossas estratégias de ensino, as nossas interações com os estudantes, para que a gente continue no nosso caminho, né, da educação superior e continue buscando e fazendo e integrando ensino, pesquisa e extensão. Eu deixo aqui 2 links, né, para quem tiver mais curiosidade sobre educação à distância, aí fala especificamente como funciona a educação à distância, né, nesses 2 links do YouTube, tem meu e-mail para quem quiser entrar em contato, e algumas referências. E aí a gente abre, acho que para o diálogo, agradeço a todos que estiveram até agora aqui, e agradeço mais uma vez o convite por estar conversando com vocês. Professora Ana, muitíssimo grata, foi um privilégio poder ouvi-la e pensar, né, nas possibilidades da educação à distância, da educação presencial, das diferenças entre elas e da educação, que é, em última análise, o objeto
a nossa direção e o nosso foco como universidade, enfim. Nós temos algumas questões que eu vou passar. Primeira questão é a questão da professora Andréa. Ela pergunta por que existem essas duas formas de EAD, a institucional e a UAB. Tá, posso ir respondendo? Fique à vontade. Tá, então, assim, Andréia, né, que perguntou. Professora Andréia, é o seguinte, a Universidade Aberta do Brasil, ela foi criada, né, por um decreto ali em 2006, então foi todo um sistema feito pelo Ministério da Educação para que as instituições de ensino superior passassem a ofertar cursos à distância. Então, por esse sistema da Universidade Aberta do Brasil, se criou a política de educação à distância dentro desse sistema e também um fomento, né, de recursos e de verbas para as instituições de ensino superior. Então, foi com isso que várias instituições conseguiram equipar, por exemplo, ter uma sala de produção de vídeo, ter equipes, né, de designer, de TI, foi com isso que foram feitos concursos com vagas UAB, e pela UAB também, os professores das instituições, eles recebem, o professor, tutor à distância, tutor presencial, coordenador de tutoria, cada um recebe bolsas para fazer esse trabalho. Então, foi uma maneira da educação, né, do nosso país, fomentar com que as pessoas se envolvessem na educação à distância. Em vez de só dizer assim, eu não vou me meter em outra coisa para fazer, para arrumar mais trabalho, vamos dizer assim, né? Então, teve um fomento também a nível de recurso, tanto na questão de infraestrutura das universidades, como também de fomento para os professores para ter bolsa e participar desse processo de ensino. Mas a ideia é que as instituições passem a ofertar educação à distância, independente do sistema Universidade Aberta do Brasil, que não é um fomento que é para ficar para sempre. Então, a Unipampa é uma das universidades que fez cursos institucionais, ou seja, ele não depende desse financiamento da Universidade Aberta do Brasil. Os próprios professores que são servidores da Unipampa são professores, não recebem nenhuma bolsa, são também os professores e servidores, são tutores, né, desses cursos, então existe uma outra organização. E a estrutura dos nossos campi é que fazem a estrutura de polo para esses cursos. Então, essas são as diferenças, né, e os dois são bastante importantes para a educação à distância no Brasil. Professora Andréa pergunta aqui também que hoje os dois sistemas coexistem, né? E quais são as implicações disso, se é bom ou é ruim, no teu entender, assim, essa coexistência do sistema institucional com o sistema UAB? Eu percebo que é bom, né? Não acho que um atrapalhe o outro. Eu acho que, na verdade, um fortalece o outro, né? E que o caminho da institucionalização da educação à distância, para mim, é um caminho que a gente precisa, sim, apostar, mas não é porque a gente vai apostar na institucionalização que a gente deva deixar de lado os recursos, né, e os benefícios que o sistema Universidade Aberta do Brasil ainda nos oferece. Então, eu acho que é importante a gente estar nos dois, a partir dos dois modelos, vamos dizer assim. Eu até complementaria, professora Ana, lembrando que a manutenção do curso institucional é algo, assim, até inovador em termos de educação à distância. A professora Maria do Socorro fez uma série de relatos dessa proposta, justamente por quê? Porque é um curso que a instituição deve manter. Ele foi criado para o credenciamento institucional para a educação à distância. Inicialmente, ele precisava ser criado para isso, porque era um requisito necessário, e depois ele poderia ser descontinuado. Entretanto, a instituição resolveu manter, porque era uma proposta justamente que caminhava nesse sentido da institucionalização que a professora Ana tão bem coloca, né, e que acho que seria, assim, uma situação ideal se a instituição pudesse se manter. Obrigada, professora Ana. Nós temos, não sei se a professora Andréa tem mais alguma coisa? Colocou obrigada. Acho que a Márcia me pergunta aqui, né, sobre o modelo híbrido. Não sei se seria essa a próxima pergunta.
Tá, porque nós temos outras questões, mas aí vamos ver essa aqui o modelo híbrido, a tua opinião. Tá Tá, certo. Depois a gente passa para as outras questões. tá bem. Márcia, justamente essas experiências que eu compartilhei agora, né, nesses últimos slides aí com alguns orientandos meus, a gente até fez uma publicação, eu junto com eles, contando dessas experiências, e a gente coloca justamente que é um modelo híbrido, né, são experiências que acontecem com recursos e com estratégias, vamos dizer, do presencial e da distância. Então, o caminho seria esse hibridismo, né? Por isso que eu falo, não vamos mais polarizar a educação presencial ou a educação à distância. Mas, às vezes, também a gente dizer modelo híbrido parece que existe uma única forma, né, de fazer isso, de misturar. E eu acho que o mais importante é a gente pensar isso, quais são as nossas necessidades e as nossas intenções enquanto professor, e quais são as possibilidades e as demandas que os nossos estudantes têm. E aí a gente vai construir esses jeitos híbridos, né, esses jeitos misturados de se fazer educação mediada pelas tecnologias. Acho que é isso. Obrigada, professora Ana. Nós temos uma outra questão aqui, da Adriana Cantini. Ela coloca, a EAD Unipampa abre seleção para professor formador e tutor à distância somente. Como fica o caso do professor formador que elabora conteúdos? Questiono sobre os direitos autorais, porque essa seria a tarefa diferencial para o professor conteudista. Então, na Unipampa, a gente acaba sendo, na Unipampa e na maioria das universidades, na FURG também eu trabalhei, a gente também fazia as duas funções, a gente fazia o conteúdo e também fazia o papel de professor formador. Existe essa diferença, né, mas o que eu observo, né, dentro das experiências que eu já tive, é que quando existe realmente uma pessoa diferente, que é o professor conteudista, e outro que é o professor formador, a gente acaba criando um distanciamento entre quem cria o material e os objetivos e a forma de criar esse material, e quem faz o processo formativo. Então, o que as universidades têm feito é ser a mesma pessoa, ser o professor conteudista e o professor formador. Então, eu, quando trabalho por exemplo, no curso de pedagogia aqui, eu produzo o material e eu também sou a pessoa que faz a formação. E quando a gente faz essa produção de material, a gente já cede os direitos autorais para o curso, né? Então, os nossos materiais são do curso, eles levam, claro, o nosso nome, a nossa autoria, mas eles são para a utilização do curso e dos estudantes, né? Hoje em dia até tem algumas... não me lembro agora certo nome, mas alguns selos, né, de copyright que são dados online mesmo, né, que a gente consegue aí escolher ali quais são os tipos de cedência que a gente faz do nosso material. Também é uma coisa interessante, talvez, a gente trazer para um outro diálogo, né, eu já assisti algumas falas sobre esses direitos autorais online, digitais, aliás, e acho que é interessante, ainda mais agora que a gente vai precisar estar publicando aí, compartilhando muita coisa com os nossos alunos, né? Certo, muito obrigada, professora Ana. Temos uma outra questão aqui, que é da Adriana, também da Adriana Cantini. Em nossa EAD não temos designer, revisor ou TI. Aqui na Unipampa, nós temos, sim, a gente tinha a diretoria de educação à distância da Unipampa, né, que era composta por uma equipe multidisciplinar bastante grande, por diferentes coordenadorias, né, tanto da parte técnica quanto da parte pedagógica, e com essa equipe se estruturando, né? A gente tinha representantes para auxiliar na parte de TI, de design, mas a gente também produzia sem necessariamente passar. A gente não tinha uma estrutura, vamos dizer, ainda sólida o suficiente para se ter um regramento, por exemplo, de que tudo que eu produziria teria que passar pelo revisor e pelo designer, né? Mas quando eu precisava, eu poderia demandar isso, e isso prontamente sempre foi atendido, né? Parte dessa equipe está aqui hoje com a gente, né? Eu fazia parte dessa equipe também, a Maria Cristina, a Verônica, o Elvis, Jonathan, né? A Lime também, enfim.
Então, essa equipe existia, que agora a Unipampa se organizou de uma outra maneira e deixou de ter a diretoria de educação à distância. Certo, muito obrigada, professora Ana. Temos uma outra questão que eu acho que talvez já tenha sido respondida, mas eu leio porque pode ter alguma complementação. Tá. Da Simone Assunção. Ela diz que não entendeu a diferença entre professor conteudista e professor formador. Eu acho que já foi falado, mas se quiser completar mais um pouco. E aí, ao que a Adriana Cantini complementa, dizendo que a confusão se estabelece porque na Unipampa nós exercemos os dois papéis, formador e conteudista, e isso causa estranheza mesmo. Né? Não sei se tu queres complementar ou... Que dentro, se vocês olharem até nesses próprios referenciais de qualidade para a educação superior à distância, ele explica de forma clara ali, mas é assim, o professor conteudista seria aquele professor que é responsável pela produção do material que vai ser utilizado em determinado componente, em determinado curso da educação à distância. Então, algumas vezes, por exemplo, tiveram editais, porque os cursos da Universidade Aberta do Brasil, eles são ofertados por editais. E alguns editais da UAB vieram já com vagas específicas para professor conteudista. Então, tinha uma equipe que preparava um material, por exemplo, um livro didático ou uma publicação, né, digital, que seria usada depois por uma outra equipe que era do professor formador. Então, o professor formador é aquele que vai estar mais próximo ao estudante. Ele pode não ter elaborado o material, mas ele vai estar em diálogo com o estudante. Então, fazendo a mediação desse material produzido com o estudante, propondo atividade, fazendo avaliação, né, desse estudante, fazendo os diálogos e as interações, fazendo também as reuniões pedagógicas de orientação com os tutores presenciais, com os tutores à distância, para fazer toda essa mediação da aprendizagem. Certo, professora Ana, muito obrigada. A Verônica, a colega Verônica, que está respondendo pela divisão EAD, ela avisa que colocou aqui no chat os links, né, para algumas informações que estão sendo solicitadas. Também depois nós vamos colocar o link da página da divisão da EAD, que tem editais e também legislação. Uhum. Pedimos também, para fazer um parênteses aqui, pedir que o pessoal não deixe de assinar a lista de presenças, que o colega Jonathan está colocando o link no chat, né, para que a gente fique com os registros. Uhum. E eu vou ler agora, tem mais uma questão aqui, da Simone, que ela gostaria de saber se todas as regras de funcionamento de cursos EAD se aplicam a cursos presenciais que têm alguma carga horária EAD. É preciso contratar tutores ou a função de tutor é realizada pelo professor do componente? Só volta, a pergunta dela é com relação à carga horária EAD no presencial, ou ela está perguntando de curso institucional? Ela pergunta se gostaria de saber se as regras de funcionamento de cursos EAD se aplicam a cursos presenciais que tenham alguma carga horária EAD. Neste caso, o curso tem uma carga horária EAD, o curso presencial tem uma carga horária EAD, seria preciso contratar tutores? Ou a função do tutor pode ser realizada pelo professor do componente? Tá, não, aí é diferente, porque essa porcentagem que é possível da gente fazer, né, uma porcentagem do curso presencial ser à distância, daí ele não se caracterizaria com toda essa estrutura da educação à distância e das políticas de educação à distância enquanto modalidade. Né? Então, seria uma parte das presenciais serem ofertadas à distância, tá? E aí, quem é responsável pela mediação, pela produção, pela avaliação toda é o professor. Claro, o professor pode, daqui a pouco, montar uma equipe junto com outros colegas ou com orientandos, talvez de pós-graduação, por exemplo, mas isso não é previamente determinado nem estruturado. Aí, nesse caso, é o professor que fica responsável pela carga horária à distância mesmo. Certo, muito obrigada, professora. Nós temos aqui um relato da professora Andréia, que diz que ela teve uma experiência como conteudista, amparada por uma equipe de designers instrucionais, e como professora tutora.
ela era remunerada pelo trabalho didático e cedia os direitos autorais para a instituição. Era um modelo, assim, Sim, sim. A Adriana Cantini também questiona, coloca que foi especificado que a Unipampa tinha uma diretoria de educação à distância e que foi extinta, e que daria suporte para os cursos, e se tu sabe informar como ficou agora. Aqui eu posso ajudar, talvez, né, dizendo que nós podemos colocar o link da página da divisão, né, não sei se tu queres complementar, a colega Verônica também no chat, fiquem à vontade. Tá, não, é que essa é uma organização agora recente, né, Adriana, que foi agora em final de fevereiro, com a nova gestão da Unipampa, então, e depois com a questão da suspensão das atividades, isso ainda não está, existe essa estrutura da gestão, né, que está responsável a Verônica, mas ainda não, vamos dizer assim, ainda não está organizado como é que tudo vai funcionar no setor EAD da Prograde, tá? Porque é tudo muito recente e junto com esse fato, vamos dizer, recente, veio toda a pandemia, então, isso, as informações que tem realmente, acho que são as que estão na página, né, Maria? Exatamente. Posso falar, Maria? Pode falar, Verônica. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bom. Uma boa tarde a todos, né? Então, como a Maria Cristina comentou, como a Ana Moura falou, eu estou na chefia da Divisão de Educação à Distância. Então, a partir do novo organograma, da nova estrutura organizacional, deixamos de ser Diretoria de Educação à Distância, contendo um núcleo e 5 coordenadorias, e nos tornamos uma divisão de educação à distância dentro de uma coordenadoria dentro da pró-reitoria de graduação. Então, na estrutura da divisão de EAD, temos uma seção de apoio a polos. Então, estamos nessa fase de reestruturação, de organização de nossas atribuições, como a Ana comentou. Já temos o nosso plano de trabalho já estruturado, com as nossas linhas de ação, e aí veio a pandemia, e aí muitas coisas se modificaram e a gente continua trabalhando nessa reorganização. Então, a divisão, algumas funções, ela vai deixar de executar, como a capacitação. Uma ação que tínhamos era a capacitação de docentes e tutores da educação à distância. Então, essa formação hoje, a divisão de educação à distância vai orientar os coordenadores de tutoria, por exemplo, né? Que a Ana Moura foi coordenadora de tutoria, né? Então, a gente vai orientar e o coordenador da tutoria vai capacitar os tutores, né? A gente não vai ter a coordenadoria de capacitação, mas vamos estar juntos, orientando, encaminhando, né, este processo. Um exemplo, a coordenadoria de TI, nós não temos, mas continuamos com o colega Elvis, a colega Ailime, que está acompanhando essa conferência, né, que são os 2 técnicos que atuam na divisão de EAD, dando todo o suporte e apoio ao ambiente virtual Moodle, certo? Eles que atendem todos os chamados, seja do presencial, eu não tinha aberto minha câmera, tinha me esquecido, eu só vi o áudio, é que tenho aqui um menino de 4 anos que às vezes começa a aparecer no vídeo e eu acabo deixando desligado. Então, temos os 2 técnicos, 2 TI, a Ailime e o Elvis, que dão todo esse suporte para a educação à distância no ambiente virtual Moodle, nas MConf, hoje estão dando suporte nesse sistema de Google Meet também. E temos o programador visual, que é o Henrique, né? O Henrique iniciou o ano passado, na metade do ano passado, né? Ele trabalhava junto com outras docentes que hoje já não estão mais na nossa divisão, e ele dava um suporte para essa organização desses materiais, como orientações. Então, lá na página da divisão DAD,
vocês encontram um link, além da legislação, que eu já coloquei o link ali, que tem a dúvida da colega, também tem orientações para a educação à distância, tem sobre direito autoral, tem o manual, o guia de orientações para a educação à distância no presencial, em termos de tecnologias, né, de materiais que podem ser usados. Então, nós procuramos, desde a época desse AD, né, quando a Maria Cristina iniciou, ter essas informações disponíveis, né, disponibilizadas para todos poderem acessar. Então, um meio é a questão da nossa página. Então, lá vocês encontram informações sobre a biblioteca digital, orientações para EAD, legislação, processo seletivo, mudou um pouquinho, né? Porque agora ele está lá na página da Prograde. Eu botei o link para vocês ali do professor conteudista, que está com inscrições abertas, né? Para quem quiser se inscrever, né? E participar. Então, a gente tem uma parte do processo seletivo EAD e de editais na página da divisão, mas o que não está mais sendo alimentado pela divisão está para a página da Prograde. Então, eu procuro sempre colocar os links nos dois. Temos os polos de educação à distância, né? Temos informação sobre as pessoas que trabalham na educação à distância, nossos contatos, né? Então, estou passando aqui, rolando a página para dar uma olhada o que mais tem. Então, ali também tem estrutura antiga. O último item do menu é a estrutura antiga, né? Da divisão que a gente deixou ali. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu tinha feito mais alguma anotação aqui. Era da legislação, que o pessoal perguntou, e de como está a divisão. Hoje, a divisão, ela está dentro da Prograde, como eu comentei com vocês, a Ana também, e se estruturando algumas partes, uma parte que era da DEAD, a questão dos editais, era a Rosângela que cuidava também, passou junto à coordenadoria do Bruno, ali na Prograde, então eles estão trabalhando mais integrado, mas estamos todos juntos, porque todos estamos na Prograde agora, né? Mas estamos nos organizando para poder atender a melhor maneira possível todos os campi. Com a sessão de apoio ao polo, ela ampliou um pouquinho as nossas funções de apoio ao campus, polo, aos polos, o AB, o que vai mudar um pouquinho, vamos ter novos serviços a ofertar, né, que ainda estão sendo construídos, mas entendemos que dando um suporte maior, no ensino, na pesquisa, na extensão, através de projetos de extensão, de pesquisa também, né, alguns outros acompanhamentos. Então, eu acho que, não sei se consegui responder o pessoal que colocou ali, mas a gente está à disposição na divisão de educação à distância, eu, meus colegas, e estamos, se quiserem mandar um e-mail para ead@unipampa.edu.br, e também estamos participando das discussões do webinário lá no Moodle, lá na página do Moodle, que está aberto, né? Então, eu também posso, se quiserem colocar alguma dúvida lá no fórum de dúvidas, estar esclarecendo, né, informando todos vocês. Fico à disposição. Um grande abraço a todos. Maria, tu está sem o microfone. Está desligado. Pronto. Nós temos uma outra questão, professora Ana Moura, temos uma outra questão ainda, da professora Vera Lúcia Medeiros. Isso, ela coloca, em relação às práticas de EAD, pergunto se tens experiência ou conheces atividades de leitura de texto no ambiente digital, tipo clube de leitura online, por exemplo. Tá, eu vi a pergunta da Vera, daí eu até fui abrir uma aba aqui, porque eu lembrei das parceiras aí de trabalho que trabalham com letras, né? E aí fui ver, Vera, as próximas atividades do webinário, tem com a professora Maria do Socorro, tá? E tem com a professora Sátira também, que eu acho que vão tratar mais especificamente de algumas experiências aí das letras, porque eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento, não tenho experiência, assim, sobre roda de leitura online, tá? Mas, pelo que eu sei do que a Maria do Socorro já trabalha, a Sátira, que fez um curso específico, né, sobre o poeta Oliveira Silveira aqui,
Então, eu acho que provavelmente vão mencionar algumas possibilidades aí para poder trabalhar se tu tiver a oportunidade de assisti-las, tá? Porque, infelizmente, nesse aspecto eu não vou poder te auxiliar, tá? Tem uma outra questão que é sobre se há um posicionamento da reitoria, mas aqui eu acho que a professora Ana não consegue responder, talvez nem nós possamos nesse momento, sobre o início do semestre letivo, mesmo que EAD, não sei se vocês já têm alguma informação sobre os cursos EAD, que possam passar para... Eu olhei aqui pelo chat, pelo que eu vi, a Adriana Cantini disse que as aulas estão em andamento. Eu não estou atuando agora na EAD. Pois é. Eu não sei qual curso a professora Adriana trabalha. Não temos orientação, a Verônica disse. Eu acho que nós estamos mesmo, assim, no momento que é uma pausa, né? Para, enfim, aguardando que as coisas se organizem melhor. A Adriana de São Borja, geografia. A geografia está normal, a Marilice também está colocando. Tá. Aqui pelo chat, que estão acontecendo as atividades. Tá, dos cursos UAB a Verônica coloca, né? Eu acho que sim, tem também essa questão do institucional aí, pode ter um ritmo um pouco diferente, né? A administração pública também, são os cursos UAB e o curso institucional de letras que podem ter uma diferença de calendário. Eu acho que são essas as questões. Eu acho que letras institucional não está em atividade, a Camila falou, professora Camila. Então é a diferença do institucional para o UAB. Professora Ana, antes de fechar aqui, de fazer o agradecimento, eu gostaria de dizer que a gravação da palestra vai estar no Moodle, no ambiente Moodle, que o colega Jonathan vai passar o endereço aí no chat, e também vai ter um fórum aberto, caso tenha alguma questão que ainda, né, tenha ficado pendente, que a professora Ana possa responder, ou os colegas do setor, né, podem ser colocadas no Moodle. Eu abro, então, o espaço para a professora Ana fazer as considerações finais, já agradecendo muitíssimo a presença, né, em nome da divisão da EAD, da Pró-Reitoria de Graduação. Creio que foi, assim, muito esclarecedora, permitiu uma reflexão, né, inspirou, talvez, os professores que ainda não trabalham com a modalidade, que possam, com mais segurança, né, adentrar nessa proposta. Então, já fico muito grata e coloco à disposição para as considerações finais. Tá, eu que agradeço a vocês todos que estiveram presentes hoje, apesar de nem todos se manifestarem, né? Mas, e dizer que é um momento também bastante importante e especial, justamente pelo contexto que nós estamos passando, né? Como tu disse, está tudo suspenso, né? E a gente fica, às vezes, sem saber o que fazer, como conduzir, né, as nossas atividades. Todos que estamos aqui, a nossa atividade básica é a atividade de ensino, né? É o estar em sala de aula, e isso me angustia, imagino que angustie muitos, se não todos vocês, né? Como que nós vamos fazer para voltarmos para a sala de aula? Então, foi como eu disse, mesmo nas experiências de EAD, a gente sabe que não estão funcionando da mesma maneira, né? Ainda que os cursos estejam em andamento, não estão funcionando da mesma maneira, e a gente vai ter que, foi um desafio também pensar nessa fala por isso, porque como eu vou falar de EAD, que eu sei, num momento que eu não sei mais como é, né? Ou o que eu vou contar, o que eu vou dizer, eu não posso falar de EAD descolado do contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu busquei, assim, realmente compartilhar o que eu já fiz e o que eu já fiz que possivelmente a gente possa vir a fazer aí nesse contexto, porque não dá para esperar voltar ao que era, né? Eu acho que a gente não volta aos nossos estados anteriores, a gente está sempre em mudança e transição, e a gente não volta ao que era, a gente precisa se reinventar para estar de novo a todo vapor nas nossas atividades com os estudantes, né? Que é uma coisa que nos faz muito feliz, assim, nos deixa inteiros.
Muito obrigada mais uma vez. Temos aqui vários registros de parabéns, parabenizando, agradecendo a palestra no chat, professora, né? Especialíssima fala. Agradecemos a todos os participantes também que estiveram conosco, nos prestigiaram com a presença virtual. E mais uma vez, muito obrigada, professora Ana, em nome de toda a equipe da divisão de Educação à Distância. Tá. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Continuemos bem. Isso.